Vocês duvidam de Jesus, as palavras dele quando ele diz: sois deuses? Eu penso que não, né? Ninguém duvida disso. Mas a questão é entender o que significa ser Deus, né? Sermos deuses com Deus minúsculo, pequenininho, é claro. Mas deuses no sentido de ser partícula do divino. Ou seja, quem consegue sentir essa grandeza da conexão com o todo divino? Essa é a questão. Porque muitas vezes, diante do tédio, do vazio, do sofrimento, a gente questiona a presença de Deus na nossa vida. Consequentemente, a gente tem grande dificuldade de nos sentir partícula de Deus, Deus interno, habitando dentro de nós. Daí existe uma recomendação muito forte de procurarmos entrar em conexão com a natureza para obtermos um alívio, para sentirmos a presença de Deus em nós. Mas o detalhe é que olhar não significa ver. Não adianta olhar apenas a natureza. Você pode ficar horas e horas olhando a natureza, o mar, as matas, as montanhas e ficar na mesma. Sua mente pode estar física, né? Muito longe, viajando no seu passado, no seu futuro, nos seus problemas, nos medos, e daí você não consegue efetivar essa conexão tão importante, tão poderosa, que muitas vezes a gente desconhece. Então é preciso não apenas olhar, não é? Mas contemplar, sentir a natureza num estado de admiração, de meditação, nos misturando com ela, deixando ela invadir a alma e sentindo a paz desse momento profundamente. Essa é a ideia. Isso é questão de treino também, não é? Cultivar o apreço pela natureza significa aprofundar a nossa própria vida espiritual, nos aproximando da criação, nos aproximando de Deus, dentro da nossa própria responsabilidade moral pela natureza, segundo a forma como nós tratamos ela. Então, viver em harmonia com a natureza e participar dela significa estarmos nós mesmos mais vivos, porque a natureza ela é dinâmica, né? Ela possui uma linguagem própria, que vai direto ao encontro da nossa alma, quando a gente permite isso. Então, no silêncio da natureza, na contemplação profunda, a gente desintoxica a mente de toda a poluição mental, visual, sonora, né, do nosso dia a dia. É uma terapia, verdadeiramente, do equilíbrio da alma e da mente. E os estudos científicos provam isso, mostram que meditar diante do verde, da natureza, em silêncio ou com um fundo musical, faz com que você tenha leveza de alma, aumente os seus anos de vida, a sua qualidade de vida, se isso for praticado com alguma frequência. Porque a nossa ligação com a natureza já existe por si só. Porque vejam, como temos uma sintonia com a natureza e o efeito emocional que ela exerce sobre a gente. Quando está escuro, naquele horário do lusco-fusco que a gente fala, que é a transição entre o dia e a noite, a gente pode se tornar mais pensativo, né? De alguma forma um pouco triste, melancólico. Quando a gente vê nevoeiro, neblina, também a gente fica mais reflexivo. Quando chove calmamente durante a noite, a gente sente paz, aconchego. Mas quando tem tempestade, a gente sente um pouco de medo. Daí quando amanhece, né, quando o sol volta a brilhar, a gente sente mais vida, mais esperança, né, dentro de nós. Então olha como nós somos afetados pela natureza. Porque fazemos parte do todo. E cada mudança da natureza faz a gente se enxergar intimamente, né, refletindo aquilo que nós somos, que nós sentimos. É como nos ver como parte da natureza, não fora dela, exterior dela. Daí nós percebemos que nós não podemos controlar a natureza, ela que nos controla. Isso é um alerta importante, né? Que nós precisamos entender. Que apesar da tecnologia, da vida agitada, quando nós destruímos a natureza, sem levar em conta as consequências daquilo que nós fazemos, a natureza dá a última palavra sempre. Basta a gente ver os cataclismos, acidentes naturais que estão sendo provocados, né, pelo homem. Basta a gente olhar para aquilo que estamos fazendo na Terra para a gente saber se precisamos ou não introduzir mudanças na nossa própria vida,
se quisermos realmente buscar o Deus interior, né? Essa partícula de Deus que habita dentro de nós. Que caminhando através da natureza, contemplando a natureza, nós estamos junto de Deus, que nos deu a vida, e a natureza é a vida, é a manifestação da vida. Então, para haver conexão, é preciso haver conscientização também. Nós, o que nós estamos fazendo? Estamos dando vida ou morte à natureza? Porque percebam, você dá vida à natureza nos pequenos detalhes. Quando você evita jogar o menor papelzinho na praia ou na rua, quando você cuida de uma minúscula plantinha, quando você recicla teu lixo, não jogando coisas que não se desfazem no lixo orgânico. Tudo isso fala se você está cuidando da natureza e de você mesmo. Porque cuidar da natureza é cuidar de si, que somos parte do todo e dela também. Então não adianta nos enganarmos que fazendo as nossas porcarias aqui, acolá, você não vai sentir um reflexo disso. Porque tudo somos nós e nós somos o todo, tudo está interligado. O que acontece em qualquer parte do mundo acaba respingando em todos nós. Também a nossa geração está muito presa às coisas artificiais, tecnológicas, sem tempo nem para olhar para o céu, para contemplar nada. As pessoas andam sempre agitadas, estressadas, correndo para lá e para cá, né? Exaustas dos compromissos. Isso faz com que não haja tempo de viver realmente plenamente a vida. Então a gente deve parar e permitir que o contato com a natureza nos leve ao profundo da nossa consciência, né? Isso pode nos levar a sentir Deus no silêncio da natureza, que é um presente dele para nos ajudar, para nos alegrar. Então nós precisamos viver isso, aproveitar isso. Então a dica, vá para qualquer lugar da natureza, deixe sua mente livre para refletir o que é a vida, afinal de contas, o que é viver, qual é o meu papel no mundo, não é? E conclua que a vida está presente em tudo que tem no planeta fora dele, no céu, na terra, no chão, no mar. E nós nos alimentamos de vida, tudo que nós comemos, tocamos, tudo possui vida, não é? O silêncio é tudo de bom, gente, não tem necessidade nesses momentos de absolutamente nada, nem de ninguém, né? Nesses momentos nós precisamos estar a sós conosco mesmo. Então busque momentos na sua vida que você fique em silêncio, fique em paz. Escute o silêncio, se você não pode sair de casa, escute a chuva que está caindo sobre o seu telhado, olhe para alguma árvore, fixe seu olhar no mar, veja como o mar permanece em paz, sendo do jeito que ele é. Assim a gente deve ser vivendo em paz conosco mesmo. Porque os animais estão fazendo o papel deles, a natureza também está e nós estamos fazendo o nosso papel. O que nós estamos fazendo na vida? Porque muitas vezes a gente complica a vida, a gente faz muita bobagem, coisa pouca. Então olhar a calmaria, os mistérios da natureza, ter contato direto com Deus pela meditação. Aprenda a meditar, silencie a mente para ouvir o teu eu interno, ouvir tudo, ouvir a voz de tudo, a voz de Deus. Existe muita coisa que a gente pode aprender com o silêncio da natureza, mas isso é peculiar de cada pessoa. Cada um tem sua necessidade, diferentemente. Mas observar o silêncio da natureza pode te levar a uma interiorização, a te intuir, te inspirar sobre tomada de decisões, sobre aquilo que você precisa fazer em relação à sua própria vida. É o universo em contato com sua própria matéria, porque nós somos todos parte de alguma coisa maior do que nós mesmos. Estamos no todo e o todo está em nós. Experimente passar, observar a natureza em silêncio, em estado de meditação. Não pense outra coisa, nem no passado nem no futuro. Aprenda a meditar. Faça isso e veja o que vai acontecer com a sua mente, que não para de pensar um minuto. Freie esse processo, essa agitação mental. Você vai descobrir que no silêncio interior é que podem vir as intuições, as soluções para muitas das suas questões, seus problemas, sem necessidade de você queimar sua multa, tá? E o principal recado da natureza é a fé e a esperança. Porque se ela, a natureza, é tão perfeita, se estuda tão detalhadamente de tudo, os animais, desde os mais minúsculos até os maiores, e de tudo o mais que existe no mundo, certamente ele vai cuidar de nós. Ele cuida de nós o tempo todo. Seus filhos, né? Também cuida de nós com muito cuidado e atenção. Eu vou encerrar aqui
com uma fala de uma mística e visionária do século XII, chamada Hildegada de Bingen. Ela disse algo acerca da natureza, bem curto, bem singelo, após uma das visões que teve, que eu achei legal trazer para nós. Ela diz assim: eu sou aquela essência viva e ardente da substância divina. Eu brilho dentro da água e ardo no sol, na lua e nas estrelas. Ó, quem nos dera viver tempo suficiente e suficientemente bem para chegarmos a ver essas coisas. Então, viver tempo suficientemente bem. Isso significa que estar em conexão com a natureza nos traz verdadeira qualidade de vida e possivelmente uma felicidade plena. Vamos pensar nisso, tá bom? Então, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, deem seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos, familiares, deixe aí seus recados, suas perguntas, suas questões para a gente interagindo cada vez mais, tá bom? Fiquem bem, até a próxima.